Isso aí tá. Então, resumindo, o que foi que o Senhor mostrou ao profeta? O sumo sacerdote, e ao lado direito do sumo sacerdote estava Satanás para se lhe opor, certo? Então, imagine aí a cena na sua cabeça. Sumo sacerdote, e Satanás está na sua mão direita para lhe opor, para ser seu opositor. Versículo 2: Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Eis o versículo que eu quero chamar a sua atenção. Ora, Josué, vestidos de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. E também disse: ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa e vestiram-no. E o anjo do Senhor estava ali em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus estatutos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os seus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o seu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Muito bem. Esse aqui é um texto que me chama bastante a atenção, é um texto muito forte, não sei se você conseguiu acompanhar, visualizando na sua mente a leitura, mas o que nós temos aqui é a figura do sumo sacerdote, uma visão que o Senhor mostrou ao profeta acerca do sumo sacerdote Josué, chamado Josué. Esse sumo sacerdote estava diante do Senhor, mas tinha uma cena interessante, era que Satanás estava se opondo a ele. Estava na sua mão direita, do seu lado direito, se lhe opondo. E a questão é, por que Satanás estava se opondo ao sumo sacerdote Josué? Essa expressão, se lhe opondo, tem um sentido de eu estou vencendo você, ou eu estou impedindo que você rompa. Eu estou impedindo que você prospere, que você cresça, que você se destaque, que você se torne. Satanás estava do seu lado direito para impedir que ele avançasse, que ele crescesse, que ele se tornasse, que ele fosse o que precisava ser. Não sei se você entende aqui essa figura. E a razão por que Satanás estava fazendo isso, a Bíblia diz, é porque os trajes de Josué estão sujos. E aqui nós temos muitas coisas para conversar sobre a igreja de Deus. Vocês estão aqui? Uma irmã fez uma pergunta para mim. Existe maldição hereditária? Quantos sabem o que significa? Maldição hereditária. Maldição hereditária é uma legalização que o diabo tem, Satanás tem, para entrar
nas nossas gerações, para entrar nos nossos filhos, para entrar no nosso casamento, para entrar nas nossas famílias e destruir. Maldição hereditária é uma lei espiritual. E nessa lei espiritual o diabo tem direito de derrubar, de destruir, de amassar, de levar à lama a vida das pessoas. Não é? Maldição hereditária é isso. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, mamãe foi um determinado tipo de gente, a filha também vai ser, a neta vai ser, e assim sucessivamente. Papai foi um tipo de gente, o filho vai ser, o neto vai ser, e aquilo vai ser. Era bebarrão, pois é, vai ter uma geração de bebarrões. Era uma prostituta, vai ser uma geração de prostituta. Era uma geração de adúlteros, todo mundo é adúltero. Tinha drogados, vai ter um monte de drogado na família. O que é isso? Maldição hereditária. É uma legalização que o diabo ganhou para entrar naquela genealogia e destruir todo mundo que vem depois dele. Quer? Isso é a maldição hereditária. E aí a pergunta é, existe maldição hereditária? Nós temos duas visões no Brasil, pelo menos. Né? A primeira visão diz que não existe. E a segunda visão diz, existe. A que não existe diz o seguinte, Jesus já nos libertou da maldição da lei, portanto não tem mais maldição. Show de bola. A questão é que quando você vai para a vida prática, quando você vai para o dia a dia, você percebe que as coisas não são tão fáceis assim de ser resolvidas, certo? A pessoa vem a Jesus e a ideia é, está tudo apagado, está tudo resolvido. Não é bem assim. Satanás estava diante do sumo sacerdote para fazer oposição a ele. E a razão era porque suas roupas estavam sujas. O que significa dizer? Você veio a Jesus, mas não anda em santidade, o diabo ainda é seu senhor. Você compreende isso aqui? Vim a Jesus? Vim. Está andando em santidade? Não. Então você ainda é filho do cão. Ainda não se converteu, ainda não nasceu de novo, ainda não é herdeiro do reino de Deus. Você é candidato a entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus só tem uma porta. Jesus começou a pregação dizendo, arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. Quer entrar no reino de Deus? Quero. Quebrantamento, arrependimento, choro, pranto, ranger de dentes, sujeição a Deus e resistindo o diabo. Isso é para sempre. É resistir o diabo para sempre. Não dá lugar ao diabo. A Bíblia fala para não dar lugar ao diabo. O diabo só tem lugar naquele que dá. O diabo vai cavar portas. Ele vai abrir portas, tentar abrir portas. Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Lá está o Filho de Deus, saindo das águas batismais. Quando ele sai das águas batismais, vocês sabem que tem toda aquela cena linda. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, em forma corpórea como que de pomba, ouve-se uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer, não é verdade? Mas depois de toda essa cena romântica, belíssima, o Espírito Santo pega Jesus e lá usa uma expressão forte. A expressão é tipo assim, e impulsionou, eu não acho a palavra certa aqui, mas compeliu, essa palavra que está lá. O Espírito Santo compeliu Jesus ao deserto para um período de jejum. Essa expressão compelir é como que puxar pela bitaca, ou então dar um empurrão. Não é um convite. Por favor, você gostaria de jejuar? Você está afim? Não. Houve uma compulsão no Espírito. Ou você faz ou você morre. É uma coisa forte.
Você precisa passar um tempo de jejum, um tempo de consagração. Quando ele passa aquele tempo, 40 dias, a Bíblia fala, o diabo foi tentá-lo. Quando o diabo vai tentar, adivinha o que é que ele está procurando? Ele está cavando uma porta para ter acesso. Você compreende isso? Não dê lugar ao diabo. Tudo que o diabo quer na sua vida é um lugar que você dá. Não dê lugar ao diabo. E aí o diabo tentou entrar e não deu certo. Tentou uma vez, duas vezes, três vezes, não deu certo. No final da tentação acontece uma coisa muito interessante. O diabo diz: ok, tudo bem, entendi, vou embora. Mas o que ele diz? Vou retornar em ocasião oportuna. Desisti por agora, mas eu vou voltar. Fique ciente. O que a Bíblia Sagrada diz é que o diabo ele ruge como leão, buscando ocasião para que possa tragar. Outro dia eu estava vendo uma cena desses animais, desses vídeos sobre a vida na floresta, na savana. E aí havia como é o nome daquele boi? Um búfalo. Havia um búfalo filhote, tomando água, como se fosse no rio, sozinho. Estava perdido da manada. Quando ele vai saindo da água, um leão que estava à espreita o ataca. Ele tenta fugir. E logo que ele tenta fugir, ele se volta contra o leão e tenta encarar. Não dá mais para escapar. Quando a Bíblia diz que o diabo procura ocasião para tragar, é isso que acontece. Qual a lição que a gente vê aqui? Primeiro, é quando você se destaca da multidão. Quando você fica sozinho. Quando você se isola. Você se torna vulnerável. Geralmente, quando você cai na fé, você se isolou dos seus irmãos. Geralmente, quando você cai da fé, você deixou de congregar. Você deixou de abrir o seu coração para a palavra. Você pode não querer vir para o culto, mas quem foi que disse que você tem que querer? Ah, eu não estou afim. Quem foi que disse que tem que estar afim? Você tem que fazer. E às vezes parece que a gente tem que estar arrebanhando como um boi arrebanha, como um vaqueiro arrebanha o boi para poder trazer os crentes para a igreja. Tem que usar instrumento de marketing. Eu resisto a minha alma inteira. Eu me recuso a fazer marketing para trazer crente para a igreja. Me recuso. Eu fico em crise comigo. Fazer que nem a Universal. Você que está sofrendo, hoje às 16 horas, culto de libertação. O demônio entrou na sua casa? Venha. Pum. Aí você fica, Ave Maria, Jesus, tenho que ir. Hã? Foi eu? Ou então, vamos fazer a propaganda. Seu casamento está destruído? Culto do amor. Devolva o teu amor em 3 dias. Aí a pessoa que está com o coração dilacerado diz o quê? É o meu culto. Vou. Mas é 10 da noite, que importa? Se terei meu amor em 3 dias, 12 horas da noite, eu estarei lá. Ou então, culto do empresário. Suas finanças estão quebradas. Você está liso. Aí o que é que acontece no seu coração? Está falando comigo. Como é que ele adivinhou?
Seu cartão está no vermelho. Há um culto onde nós invocaremos o nome de Deus e as correntes vão ser quebradas. Você vem ou não vem para o culto? Vem! Ora, vai trazer o meu amor de volta? Vou estar. Vai resolver meus problemas financeiros? Vou estar. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu não fecho a conta no meu coração acerca disso. Porque sobre Deus nunca foi sobre um negócio. É sobre corações que se arrependem. Agora, se nós vamos fazer a propaganda, ei, queridão, tu que está em pecado, desgraçado, teu destino é o inferno, tu tem que vir para cá. Ei, quem que vem? Ei, pastor, que propaganda horrorosa. A pregação primeira de Jesus foi essa. Arrependei-vos, crede no Evangelho, eis aí o reino de Deus. Primeira pregação de João Batista foi raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Lá vem o rei. Ei, adúltero! Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Se eu faço um marketing desse, quem é que vem? Qual é o adúltero que vai vir? Não vem, não. Não vem. E aí a gente fica perguntando, vamos fazer a campanha, vamos brincar de fazer campanha, vamos brincar de ser crente. Se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, se não tirar as vestes sujas, o diabo continuará tendo lugar na sua vida para se lhe opor, para lhe causar destruição, e não há oração forte, sal forte, rosa ungida que dê jeito. Uma vez eu estava lendo um livro sobre como administrar a igreja de um dos papas da administração do mundo. E lá ele me deu um conselho que eu entrei em crise. E o conselho dele era: não pregue sobre pecado na igreja. Desde que homem é homem, o pecado existe, isso nunca mudou. Se você quiser ter uma igreja de sucesso, não pregue sobre o pecado. E eu só consigo pregar sobre isso. Aí eu digo, então fechou, a minha igreja não vai crescer. Aleluia. Cadê a TGF 10.000? Vamos desistir desse sonho, gente. Porque todas as vezes que você for pregar sobre santidade, a igreja vai embora. Os jovens vão embora. Porque não querem santidade, não querem romper com o diabo. Aqui nós estamos, a nossa nação brasileira, sendo tomada por um espírito de prostituição. É um espírito de Jezabel governando a nossa nação. Há um peso espiritual sobre a nossa nação. O carnaval está aí para provar isso. A bruxaria, feitiçaria, crescendo na nossa nação assustadoramente, entrando nos nossos colégios. A Bíblia não entra, a palavra de Deus não entra, a oração não pode, mas feitiçaria pode. Os livros pedagógicos, se você não tiver cuidando da educação do seu filho, está lá os seus filhos sendo ensinados acerca de bruxaria. Mas como eu não estou nem aí para a formação, para a educação do meu filho, eu nem vejo qual é o livro que ele está estudando mesmo. E está tudo bem. E aí você vai vendo uma nação sendo tomada por um espírito de prostituição e a igreja absorvendo aquele tipo de comportamento, aquele tipo de conduta, aquele tipo de vida. Não adianta, querido. Se eu não vencer a tentação, se eu não vencer o diabo, ele achou uma porta para entrar na minha vida. Ontem, sexta-feira, nós estávamos aqui ministrando para os homens uma palavra exatamente sobre isso. Jesus falou,
aliás, uma palavra profética acerca de Jesus, falando da sua morte, disse: ferirei o pastor e o rebanho será disperso. Aplicando para a nossa vida hoje, você marido, você esposo, você homem, você é o pastor. Se o diabo quer destruir sua família, ele vai quebrar você. Ele vai derrubar você, porque se isso acontecer, quem estiver abaixo vai sofrer as consequências. O diabo acessou uma porta, isso é maldição hereditária. Aí o pessoal fica dizendo: maldição hereditária não existe. O pecado exige um salário. Isso não mudou. Jesus morreu e ressuscitou, mas a consequência do pecado ainda continua sendo morte. Não há como alguém viver em pecado e estar livre do diabo. Não existe. A única forma de andar livre do diabo é se você ficar firme na palavra. Está aqui o que o Senhor disse para o sacerdote: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Se você quiser lugar onde você está em posição de autoridade que julga, então guarde os átrios do Senhor. Se você quiser lugar entre aqueles que estão diante do Senhor, ande dos seus caminhos, observe as suas ordenanças, porque se isso não acontecer, você não terá. Não existe barganha no reino dos céus, ou é, ou não é. Amém, gente? Então observe bem. Satanás estava do seu lado direito para se lhe opor. Se o diabo está resistindo você, se ele está vencendo você, precisa trocar as vestes. Porque enquanto tiver vestes sujas, ele tem legalidade para operar e para atuar. E não adianta dizer assim: ninguém está vendo. No mundo espiritual não existe essa opção. Tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus e também diante do maligno. Se nós quisermos andar em vitória, nós vamos ter que andar em santidade. Nós estamos vivendo, você não se engane, nós estamos vivendo o tempo de Elias. O tempo de Elias é o tempo de assassinar os profetas de Deus. Silenciar os profetas de Deus. Tudo que o espírito de Jezabel quer é que os profetas de Deus calem sua boca. Quais são os profetas que devem falar nessa geração? São aqueles que se assentam para comer na mesa de Jezabel. Estes são bem-vindos. E o que é que eles vão pregar? Paz tereis. Está tudo bem. Continue vivendo assim, está tudo certo. São falsos profetas sentados na mesa de Jezabel. Não sei se vocês viram, na abertura do carnaval, levaram um cara lá que disseram que é pastor, para dar um discurso. Na abertura do carnaval. Perfeito? E como ele, tem tantos que estão se levantando na nossa nação. E se alguém ousar pregar o que eu estou lhe dizendo, é taxado de fundamentalista, é taxado de nazista, é taxado disso, é taxado... Para que cala sua boca, preconceituoso? Cale boca. E se continuar falando, te prenderemos. Na verdade, o que está virando moda não é nem prender, é esvaziar as contas bancárias. É multa. Você não pode dizer porque isso é agressivo, não é politicamente correto. Então, multa.
Se o coitado já não tinha dinheiro, agora querem tirar até o resto que não tem. Para que? Cale sua boca. Você não pode falar sobre essas coisas. Porque importa que as pessoas andem cegas, andem surdas, andem nos caminhos errantes e não saibam qual a vontade de Deus para as suas vidas. E enquanto elas não souberem, o diabo continuará sendo Deus na vida deles. Elias, quando se levanta como profeta do Senhor na sua época, primeira coisa que ele faz é levantar o altar de adoração a Deus. Escute isso. Levantar o altar. O que a Jezabel, o espírito de Jezabel, o espírito de prostituição vai fazer é destruir o altar de adoração a Deus. Destruir. O altar de adoração está abandonado. Ninguém está levantando mãos santas a Deus, ninguém está levantando fumaça de adoração, ninguém está oferecendo ofertas de sacrifícios ao Senhor. Ninguém. O que se oferece é a Baal, não a Deus. Não há temor de Deus. Mas quando o profeta Elias se levanta, ele diz: meus queridão, vem cá, deixa eu falar para vocês aqui. Se Deus é Deus, adorai-o. Mas se Baal é Deus, adorai-o. Vamos fazer aqui um teste. Mas decidam hoje no coração quem é Deus de Israel. Precisa haver uma definição no seu coração de quem é Deus na sua vida. Quem é o Deus da igreja. Porque Deus não divide a sua igreja. Quem é iníquo, a Bíblia Sagrada diz: continue sendo mais iníquo ainda. Mas quem é justo, se torne mais justo ainda. Precisamos crescer naquilo que nós fomos chamados para crescer. Então veja, a única forma de nós mudarmos a atmosfera espiritual sobre Maracanaú, sobre o Brasil, é se a igreja resolver andar em santidade. É se a igreja consagrar Jesus como Senhor no seu coração. Enquanto os jovens, os velhos e as crianças estiverem brincando de ser crente, nós nem fazemos cosca no mundo espiritual. Porque as portas do inferno, disse Jesus, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas se a igreja do Senhor não está andando em santidade, as portas do inferno prevalecem, elas avançam, elas apertam. Imagine quantas pessoas esfriaram na fé nesses últimos tempos. Imagine aí, quantos? Quantos esfriaram na fé? Quantos abandonaram o seu lugar de adoração em Deus? Quantos abandonaram? Quantos quiseram entregar sua liderança de célula? Quantos quiseram entregar seus ministérios? Quantos quiseram abandonar tudo? Quantos quiseram voltar para a sua vida comum? Quantos perderam a paixão e o fogo por Deus? E você acha que isso é à toa? Você acha que isso é por acaso? Há uma briga no mundo espiritual. Isso não é normal. Coração gelado não é normal. Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Mas por que é que eu não tenho sede? Quem tiver com fome, venha comer de mim. Mas por que é que eu não tenho fome? E você acha que isso é normal? Não é normal. O normal é uma criança desejar o leite materno, o peito da mãe. Isso é o normal. O normal, ela está desesperada para estar no colo da mãe. O normal é nós queremos estar diante do Senhor, servindo a Ele, coração queimando, coração... Isso é o normal. Se não está, é porque alguma coisa entrou. Um vírus entrou, alguma coisa entrou e apagou a chama que ali estava. E como é que a gente faz para consertar? Aqui está. O diabo está do seu lado para lhe resistir. Mas que bom que você também está diante do anjo do Senhor.
Essa expressão aqui, o anjo do Senhor, geralmente é atribuída a uma figura de Jesus aparecendo na história, antes da história, antes do tempo. O anjo do Senhor, sempre que tem o artigo definido antes, o anjo, não é um anjo, é o. É igual aquele negócio que você diz assim, por exemplo, tem um monte de peão trabalhando, aí você chega e diz assim, ei, o homem chegou. Você sabe quem é que está falando? Sabe ou não sabe? Oh, é todo mundo homem. Não, mas quem chegou foi quem? O homem, que é quem? O chefe, o patrão. O homem está aí. O que paga o salário. Todo mundo sabe de quem está falando. O homem está aí. Sim ou não? Então, quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor, não está falando de um anjo, o anjo do Senhor. Está falando de um anjo específico. E, geralmente, essa figura é Jesus entrando na história antes da história. Isso é perfeito. Então, olha que beleza. Esse sumo sacerdote estava com as suas roupas sujas. O diabo estava para lhe resistir, mas olha que sorte. Ele estava diante do anjo do Senhor. Aquele que poderia resolver o problema. Aquele que tem poder para resolver o problema. Vocês sabem que tem aquela parte de Jeremias que eu acho maravilhosa. O Senhor fala para o profeta Jeremias, dizendo, desce à casa do oleiro. E o Jeremias desce. E quando o Jeremias está descendo, ele olha, tem o oleiro trabalhando um vaso no seu colo. E enquanto ele está trabalhando o vaso, a Bíblia fala que o jarro se despedaça e quebra. Mas depois que o jarro quebrou, a Bíblia diz que o oleiro pegou novamente aquele barro, amassou, colocou de novo no lugar e começou a formatar um novo jarro. Aí o Senhor pergunta, Jeremias, por acaso eu não posso fazer a mesma coisa com Israel? Olha que lindo. Deus está falando para uma nação que havia se desviado dele. Ele disse, desce à casa do oleiro que eu quero te mostrar um negócio. E quando ele desceu, foi essa cena que ele viu. O jarro se quebrou. Quem olhou disse, não tem mais o que fazer. Caso perdido. Mas qual era a sorte daquele jarro? O indivíduo se quebrou no colo de quem? Do oleiro. Não há problema em você se quebrar, o problema é onde você vai se quebrar. Nesse texto que nós lemos, mais a seguir, ele vai falar sobre a rocha de Deus. Quando a gente lê sobre a rocha de Deus no livro de Romanos, a Bíblia diz assim, você tem duas alternativas. Ou você se quebra sobre a rocha, ou a rocha vai quebrar você. Você compreende isso aqui, Jesus é a rocha de Deus. O que é que o texto está dizendo? É melhor você se jogar e ser quebrado. Porque se isso não acontecer, é a rocha que vai cair sobre você e vai te esmagar. O que é que eu prefiro? Ora, se eu vou me quebrar de todo jeito, é melhor que eu me jogue, não é não? É melhor que eu me jogue sobre a rocha e ser quebrado. Porque, amados, há duas figuras sobre Jesus, é exatamente essa. Ele é o Cordeiro de Deus, mas ele também é o leão. Cordeiro, ele é manso. Mas ele não é só cordeiro manso, ele também é leão. Há uma época que Jesus veio como cordeiro, mas há uma época que ele vem como leão, não mais como cordeiro. Ele virá como fogo consumidor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de nós nos lançarmos sobre a rocha para ser quebrado. E não esperar o tempo em que essa rocha vai cair sobre aqueles que não se quebraram. O tempo é esse. É o tempo de nós nos quebrarmos. Nós nos quebrarmos. Nós nos arrependermos. Nós mudarmos. Nós consertarmos o que precisa ser consertado. Porque se nós nos tornarmos amigos do mundo, a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. O mundo está cheio de filosofias e ideologias que está entrando na cabeça de muita gente. Não faça isso.
Não troque o lixo pela palavra. O Senhor disse: quem tem a minha palavra, tem o trigo. Não troque o trigo pela palha. A palha são as filosofias dos homens, as ideologias dos homens. A palavra é o trigo de Deus. Não troque uma coisa pela outra, porque o Senhor disse: a palha vai ser queimado, mas o trigo de Deus vai ser recolhido para os seus armazéns. O que você quer ser, palha ou trigo diante de Deus? É uma escolha que tem que ser feita. Então veja, o lindo dessa história é que o sumo sacerdote estava diante do anjo do Senhor. Ele é o jarro que se quebrou no colo do oleiro, aquele que pode começar um novo jarro, como ele mesmo quer. Então o convite de Deus é: vamos nos quebrar no colo do oleiro e deixar com que ele nos forme, deixar com que ele nos construa, com que ele nos faça conforme é a sua vontade. Não é conforme eu quero, é conforme ele quer. É submeter a minha vontade à vontade dele. Eu vou me tornar, você mulher, vai se tornar a esposa que o Senhor gostaria que você fosse, não é que você quer ser, não. Você, marido, não é o marido que você gosta, é o marido que Deus gostaria, que Deus quer que você seja. Porque quem vai formatar é Ele, não é tu. Eu preciso tirar esses torrões que impedem que o Senhor forme. Eu não sou pedreiro, mas eu já fiz alguns rebocos. E é complicado, amigo, se você não tem uma peneira para tirar os torrões. Nunca fica perfeito. Se tiver torrões, se tiver pedras, não fica perfeito. Peneira, tira tudo que é torrão, tira tudo que é pedra, sobra só a areia fininha. Quando você aplica, a argamassa fica perfeita, o acabamento fica perfeito, porque os torrões saíram. Os torrões impedem que o formato perfeito se estabeleça. Deus, para construir a sua obra, Ele vai tirar os torrões. Ele vai tirar as pedras. Como que aqueles trecos foram bater ali? São as ideologias dos homens. É a nossa carne, é a nossa humanidade que não se converte, que não muda, que não se quebra, que não anda dos caminhos do Senhor. Você compreende isso? Então, o jarro se quebrou, mas ele estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor vestido... Josué... Assim, o anjo faz uma pergunta seguinte: não é este um tição tirado do fogo? Não sei exatamente qual é o sentido dessa expressão, mas ela deixa coisas para a gente imaginar. Ora, aqui está um homem diante do Senhor com as suas roupas sujas. Satanás está resistindo, mas aí o anjo do Senhor pergunta: ele não é um tição tirado do fogo? Ele não é um tição tirado do fogo? O Senhor sempre vai te retirar de um lugar para ser dele. Este é para mim um tição que eu tirei, que eu resgatei, que eu puxei, que eu selecionei, que eu escolhi. O que era que Satanás poderia dizer? Sim, ele é. Então, pode soltá-lo. Ele é um tição para mim. Eu o tirei do fogo. Olha isso. Josué estava vestido de trajes sujos diante do anjo do Senhor. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe os trajes sujos. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de mim a tua iniquidade, aliás, passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. O Senhor ordenou que lhe tirasse os trajes sujos, porque se não for removido os trajes sujos, não tem como o diabo soltar. A única forma do diabo soltar é se você trocar as vestes sujas por vestes de justiça, ou trajes festivos, como a Bíblia diz aqui. Esses trajes festivos lembram, por exemplo, o retorno do filho pródigo, quando o Senhor mandou que tirasse
as suas vestes sujas, colocasse vestes novas, trouxesse sandálias novas, colocasse anel no dedo, fizesse ali um churrasco lá do animal cevado, fizesse a grande festa. Aquilo é a vestimenta que o Senhor preparou para aqueles que retornaram para casa quebrantado, arrependido. Me aceite na sua casa. Irmãos, escute, a gente erra muito quando a gente pergunta assim: você quer aceitar Jesus como Salvador? A gente erra. Porque a verdade não é se eu quero aceitar Jesus como Salvador. A questão é, você aceita a salvação dele? Ou você quer que ele aceite você? Porque quando ele diz que o Senhor, você quer aceitar Jesus, irmãos, quem está em condição de aceitar é ele, não é eu não. É como uma mulher que traiu o marido, aí ela volta para casa, e aí eu pergunto para ela: tu quer aceitar teu marido? Hã? Tu quer aceitar teu marido? Você está doido? Quem está em condição de aceitar é quem? E recusar? É o marido. Se eu ainda quero tu ou não. Não é ela que está na condição, é ele que está na condição. Você compreende? Aí eu sou o pecador, eu chego assim: ó pecador, tu quer aceitar Jesus? É não, doido. A pergunta é: quando é que tu vai se quebrar? Levantar suas mãozinhas e dizer: Senhor, você pode me aceitar? Você pode me aceitar de volta na sua casa, porque eu fiz besteira. Tudo que o Senhor me deu, acabei com tudo. Desperdicei tudo. Vivi vida errada. Fui acabar no chiqueiro de porco. Perdi a minha identidade, não sei mais quem sou. Fui no fundo do poço. E agora eu não sei como é que acho o caminho de volta. Até que, a Bíblia diz, caindo em si. Essa palavra caindo em si fala, o Espírito Santo trouxe revelação. Eu te dou uma ideia, volta para casa. Mas volte com o coração certo. Volte com a atitude certa. Deixe a sua soberba aqui. Deixe o seu orgulho aqui. Volte para a casa do Pai. Com a atitude certa. Pequei contra os céus. Pequei contra ti. Não tenho dignidade de nada. Hoje eu estava falando com meu cunhado. E eu estava dizendo para ele: olha, eu aprendi umas coisas esses dias. Tem uma história de Jó, que a Bíblia acusa Jó de ser tagarela. Não é assim? Já viu isso? Jó, você é um tagarela. Tagarela é aquele que fala demais, né? Aí quando a gente chega no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: olha, cale a boca todo mundo. Porque só Deus é verdadeiro. Todo homem é mentiroso. O que é que isso significa dizer? Cale a boca. Pare de se justificar. Alguém disse que eu sou tal coisa, eu fico ofendido. Não, você deve ser aquilo mesmo. Então por que você está ofendido? Não se ofenda, não se defenda, porque você deve ser aquilo mesmo que as pessoas estão dizendo que você é. E o que é que eu tenho que fazer? Cale a boca. Se ajoelhe diante do Senhor. E deixe Ele cobri-lo com a sua justiça. Deixe-o trocar as suas vestes. Irmãos, tudo que disserem de negativo sobre mim deve ser verdadeiro. Deve ser verdade. Qual é a situação de Jó? Ele se defendeu no livro todo. Os seus amigos o acusavam, dizendo: não é verdade. E ficava ofendido. Aí Deus diz: esse é o seu problema. Pare de se defender. Deixe Deus cobri-lo com a sua própria justiça. Quando nós somos elogiados,
a gente fica vaidoso, não é assim? E essa foi a lição que eu aprendi. As pessoas te elogiam. Muitos dizem, pastor, te amo. E geralmente eu digo para eles, vocês vão ser provados. E adivinha? Todas as vezes que são provados, são reprovados. Porque dizer eu te amo quando tudo está bem, uhul! O detalhe é dizer eu te amo quando nem tudo está bem. E quando chega a hora de realmente provar o amor, ele não se manifesta. Mas se manifesta vingança, se manifesta ressentimento, se manifesta ódio. Cadê o amor? Não tinha amor? Tinha. Cadê? Foi para onde? Bateu asas e voou. Então, se tem uma coisa que realmente é verdadeiro, é quando as pessoas falam mal de você. Aquilo é verdadeiro. Mas a nossa inclinação é, vou me defender, isso não é verdade, isso não sei o que. Cala a boca. Se abaixa. Porque deve ser verdade aquilo. Deixa Deus cobri-lo com a sua justiça. E há uma chance de você se levantar dali uma nova criatura. Uma nova criatura. Jesus deve ser verdade o que estão me dizendo. O nosso Senhor não havia pecado algum, mas Ele sofreu injúrias por toda a sua vida, e Ele era justo. A Bíblia diz, se me chamaram de demônio, vão chamar vocês de quê? Então por que eu estou ofendido? Não deveria. Volte para casa. Se abaixe e diga, Senhor, deve ser verdade. Tudo que estão dizendo sobre mim deve ser verdade. Mas, por favor, troque minhas vestes sujas. Me dê suas vestes de justiça. Me dê suas vestes limpas. Me dê suas vestes que me tornam aptos a estar diante da sua presença. Porque eu não posso viver com o diabo oprimindo a minha alma. Ele está diante de mim para se me opor. Mas eu estou diante do Cordeiro de Deus. Então o Senhor disse, tire as suas vestes sujas. E eis que eu tenho feito para que passe de ti a tua iniquidade, e eu vou te vestir de trajes de justiça. Ponham sobre ele uma mitra limpa. Venham para cá, teclado, por favor. Coloque sobre ele uma mitra limpa. Essa mitra é aquele chapéu que o sacerdote usa sobre a cabeça. Aquele chapéu fala de uma posição de autoridade, ok? Posição de autoridade, o Senhor está dizendo, coloque sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Vamos restaurar a sua posição de autoridade. O diabo não teme o seu falatório. O que é que ele teme? A autoridade de Deus sobre você. Eu sempre falo isso aqui para os meus irmãos, espero que não me entendam mal. Mas às vezes eu vejo alguns irmãos, não aqui, mas em alguns grupos eu vejo alguns irmãos muito ousados. Eles gritam contra o diabo e dizem assim, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu tenho o nome de Jesus. Pá! Pode vir, calma. E estão tão corajosos. Mas aí chega um dia que o diabo só faz assim, ó. E ele se desmantela todo. O que foi que houve? Você não era tão forte? E por que essa força foi tão embora? Às vezes é só uma opressão aqui, ó. E você não é mais ninguém. O que é que eu aprendo com isso aqui? Nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que
ele estava diante do Senhor, do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse que o Senhor te repreenda. Se você quer vencer a guerra, respeite o seu adversário. Não subestime o seu adversário. O diabo não é alguém com quem você brinca. A Bíblia diz: seja sóbrio, seja vigilante. Porque o diabo está buscando ocasião para que possa tragar. Ele é covarde. Ele vai atrás da presa que ele sabe que pode derrubar. Aquele exemplo que eu citei do boi lá na savana, ele era um jovem e ele estava só. O que era que o leão disse? Presa fácil, irmão. Derruba ligeiro, porque você está só e você é jovem, você é tolo. Teve uma hora que o gnu, o boi lá, virou contra o leão como quem: eu vou te enfrentar. Não consegue não, lindão. Ele vai te engolir vivo. Ali você precisava do seu pai. Ali você precisava da sua mãe. Ali você precisava dos seus irmãos. Ali você precisava de cobertura. Ali você precisava de apoio. Quando eles chegam, aí você tem uma chance. Porque você está cercado. A Bíblia diz: quando você estiver triste, ore. Se você estiver alegre, cante louvores. Mas se a coisa ficar preta, chame um justo para orar por você. Porque tem coisas que você não vai vencer só, você precisa do seu irmão. Você precisa do corpo de Cristo. Há uma graça que é liberada no corpo de Cristo. Mas tem muita gente que acha que não precisa fazer parte do corpo de Cristo. Eu não preciso me conectar. Precisa, lindão. Precisa. Se você ficar só, isolado, você se torna presa fácil. Fácil, o diabo pode passar uma rasteira e derrubar você. Ponham sobre ele uma mitra nova, posição de autoridade. Isso aqui o diabo respeita. É de alguém que está posicionado em Deus. É de alguém que trocou as suas vestes sujas. É de alguém que Deus removeu a iniquidade. Agora sim, sua posição de autoridade está restaurada. Vestiram-no de vestes limpas, e ele estava em pé diante do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor protestou, dizendo: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Você entende qual é a nossa posição aqui? Nossa posição é andar no caminho do Senhor e observar o quê? Suas ordenanças. Eis a forma de nós ficarmos livres do domínio do diabo. É se nós andarmos no caminho do Senhor e se nós guardarmos as suas observâncias. A Bíblia diz: tu guardarás os meus átrios e eu vou te dar lugar entre os que aqui estão. Você está vendo que coisa linda? Se você se lembra bem, a ordenança que o Senhor deu para Adão foi exatamente essa: guardarás o jardim. Qual era o trabalho de Adão? Guarde o jardim. O Senhor não deu muita coisa para Adão fazer, não. Disse: olha, você vai cultivar esse jardim e você vai guardá-lo, proteger. Nós vamos guardar os átrios da casa do Senhor. Nós vamos proteger o lugar de adoração. Nós vamos proteger o lugar de comunhão. Porque, amados, vou dizer para vocês novamente, aprendemos isso com Myles Monroe. Ele dizia: as estrelas foram feitas para o céu, as plantas foram feitas para a terra, e nós fomos feitos para a presença.
Se você arrancar uma estrela do céu, ela não brilha mais. Se você arrancar uma plantinha da terra, ela vai morrer. Ele disse da mesma forma, se nós formos arrancados da presença, nós também morremos. O único lugar onde você vai ser pleno é na presença. Existe um lugar de restauração. Vocês se lembram da mensagem que eu preguei aqui sobre a plantinha no jarro de Quiboa, não é? Na mesma época que eu estive em Moitas, que o Senhor nos deu essa palavra sobre a plantinha no jarro de Quiboa, havia uma outra plantinha lá, não sei qual é o nome daquela planta, é uma flor, ela dá muitas flores, aquela que fica no cantinho da calçada. Não, rosa do deserto não. O deserto é fresca. Essa plantinha que a gente coloca para cobrir essas madeiras, não sei qual é o nome não. Longaville, Bongaville, pois bem. Ela tinha uma plantinha dessas daqui, estava mais ou menos dessa altura, mas ela estava muito feia. Aí ela passando disse assim, não, isso aqui é porque eu não tenho tempo para arrancar esses galinhos secos. Aí ela falou aquilo, teve uma hora lá que eu me sentei perto da planta e comecei a arrancar os galinhos secos, deixei ela depenada. Depenada. O que é que tu fez com a planta? Eu tinha algumas horas de folga aqui, fui tirando todos os galinhos secos. Os galinhos secos é onde a florzinha nasceu, a florzinha morreu e o galinho secou. Se eu não tiro aquele galinho, ele está sugando a energia da planta. Precisa tirar para que ela fique bem. Aí eu fiquei lá e tirei os galinhos tudinho. Fomos embora, voltamos de novo agora no carnaval. Quando chegamos lá, a primeira cena, lá está ela na calçada, toda exuberante, verdona, cheia de flores, a coisa mais linda do mundo. Aí eu digo, Jesus, não vai parar de dar parábola aqui não, nesse lugar, né? Aí eu digo, rapaz, se você inventa de ser jardineiro, irmão, Deus vai falar contigo muitas coisas, viu? Meus amigos, há um lugar de restauração. Aquele lugar onde antes foi flor, agora não é mais, jogue fora. É tempo de renovo. Quando você joga fora, o Senhor tem como vir com energia nova, graça nova, flores novas, prosperidade nova, nova visão, novo futuro, porque eu joguei fora aquilo que precisava jogar fora. É tempo de jogar fora o que precisa jogar fora. A função que Deus deu para Adão foi proteja o jardim. O jardim é esse lugar de comunhão com Deus. Nós só vamos ser plenos, completos, assim como a estrela. Não é linda olhar para o céu? Eu sei que aqui a gente não olha porque tem luz demais, né? Mas se for para um lugar assim onde tem menos flor, menos luz, você vai conseguir ver como é lindo o céu à noite. Tantas estrelas belíssimas que enfeitam os céus mais escuros. Lá estão elas brilhando no espaço e elas estão iluminando a terra, embelezando a vida, não é? Mas se você tirar elas do seu cantinho, elas não têm mais luz. Da mesma forma, com a plantinha tirada da terra vai morrer, do mesmo jeitinho que o peixinho tirado da água vai morrer. Se você sair da presença, você também morre. Não há vida dentro de você. Então o único trabalho que Deus deu para Adão foi guarde o jardim, proteja o jardim. Havia uma serpente no jardim. Eu não entendo o que é que ela estava fazendo lá, mas ela foi. Proteja o lugar de adoração. Há uma serpente no jardim. Proteja. Enquanto Adão protegeu o lugar de adoração,
A serpente não pôde fazer nada. Ela não pode fazer nada. A terra só foi amaldiçoada no dia em que o Adão não andou mais no caminho do Senhor. Quando ele desceu de sobre a palavra, o diabo prevaleceu. Mas enquanto ele estava andando na palavra, o diabo não pôde tocá-lo. Vocês compreendem isso? Então o Senhor disse: se você guardar o meu átrio, você vai ganhar lugar entre os que aqui estão. Então, se você quer ganhar lugar de autoridade em Deus, há de guardar o átrio do Senhor, há de andar no seu caminho, nas suas ordenanças. Nós vamos desfrutar o melhor de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, deixa eu orar por vocês. Pai querido, aqui está a tua igreja. Nós ministramos a tua palavra e oramos, Senhor, para que ela desça sobre nossa mente, nosso espírito, como um óleo precioso. Que haja revelação da tua perfeita vontade. Que haja conversão no nosso coração. Que esta seja uma noite em que roupas sujas estão sendo arrancadas e trocadas por vestes festivas, vestes de justiça. Que esta seja uma noite de tomada de decisão, de guardar os teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha achou ninho, mas eu encontrei os teus altares. Que seja um lugar onde eu quero estar, onde eu desejo estar, o lugar da tua presença. Até os pássaros entenderam. E eles querem estar nesse lugar. Que haja essa revelação no coração do teu povo, Senhor. Que sejam quebradas nesta noite as resistências. As resistências. O Satanás que se opõe a nós. Que seja desmantelada a sua estrutura de governo. E haja liberdade no nome de Jesus. Te dou graças, Pai, para a glória de Deus, o Pai